Bom, pessoal, estamos aqui novamente, né? O intervalo foi meio curtinho aí, porque eu acabei avançando um pouquinho no tempo. Mas só para deixar claro o seguinte, dessa aula anterior, essa parte de conversão de unidades, a gente está só começando e vamos discutir mais um pouco na próxima aula. Então ficou um pouquinho corrido aí no final, mas só para vocês terem uma noção para tentar ir fazendo as questões da lista. E na próxima semana, a gente continua discutindo um pouco sobre conversão de unidades, inclusive dentro do conceito de escalas, que a gente deve começar a discutir já na próxima semana. A outra frente do conteúdo, eu falei que começou na semana passada, na frente D, com a parte de problemas do primeiro grau, que significa problemas de equacionamento que acabam caindo numa equação de primeiro grau. Nesse sentido, a aula de hoje é uma continuação, porque a gente vai discutir ainda problemas de equacionamento, só que são problemas que não vão cair em uma equação de primeiro grau, vão cair em um sistema que hoje terão duas equações com duas incógnitas. Então é um tipo de sistema que geralmente não é muito longo para o aluno resolver, dá tempo de fazer na prova do Enem, mas na próxima semana a gente deve discutir algum exemplo até um pouco maior, com 3 incógnitas, por exemplo, para a gente ver a abordagem também dessas questões. De qualquer maneira, hoje vai ser problemas que caem em sistemas com duas equações e duas incógnitas, beleza? Vamos começar aqui já com um exemplo, ó. Sistema de equação, aula 4, esse primeiro exemplo. Mais uma vez eu vou fazer algumas questões da lista, e dessas questões da lista nós vamos discutir modelos, referências de questões que vão te ajudar depois no resto das questões que estarão na lista de vocês. Questão 1. Se dois capitais estão entre si na razão de 8/3 e o maior deles excede o menor em 25.000, então a soma desses capitais é de... Então olha bem, ele está te dando aí um enunciado que vai falar naturalmente de duas incógnitas. Essas incógnitas são os capitais que você não tem nesse exercício. Então, duas incógnitas que são os próprios capitais. Essas incógnitas, pessoal, você pode inventar os nomes que você quiser. Você pode chamar, por exemplo, de C1 e C2, você pode chamar de X e Y, pode chamar de qualquer outra letra que você quiser. Então, às vezes, a gente usa nomes que se adequem ao próprio significado das incógnitas. Só que nesse caso, como as duas incógnitas são capitais, então em vez de chamá-las de C1 e C2, aqui eu vou usar só o nome X e Y, que são os nomes mais tradicionais. Então, dois capitais que você não conhece vão ser chamados de X e Y. Vamos para o quadro então para ver como é que você vai começar a montar as equações com essas duas incógnitas que você no final vai querer somar, né? Pergunta final é qual é a soma desses capitais. Então, para o quadro aqui, para a gente começar a pensar um pouquinho nessa questão. Vamos lá, questão número 1. Os capitais eu vou chamar de X e Y. Como ele vai dizer no exercício que vai ter um capital que é maior e um capital que é menor, ou seja, são capitais diferentes, pense na palavra capital como sendo um sinônimo de dinheiro, um valor qualquer que a pessoa vai investir, por exemplo. Então ele está dizendo que um desses capitais é uma quantia maior e o outro capital é uma quantia menor. Como eu inventei os nomes das incógnitas, eu posso inclusive dizer qual dessas incógnitas representa o maior capital e qual dessas incógnitas representa o menor capital. Então vamos supor que o X seja o maior capital e o Y é o menor. Ou vice-versa, você que vai escolher na hora da sua resolução qual é o nome do maior capital e qual é o nome do menor. Agora vamos traduzir o texto tentando montar as equações. A primeira informação é que esses dois capitais estão entre si na razão de 8/3. Na razão de 8/3. O que significa isso na hora de montar a sua equação? Você vai montar a razão dos seus capitais e vai igualar isso com aquela razão de 8/3 que o enunciado te deu. Olha aqui, ó. Eu vou montar a razão dos capitais. Essa é a razão dos capitais, é a divisão entre eles. E vou igualar essa razão dos capitais com a razão de 8/3 que ele citou no texto. Dizer que os capitais estão numa razão que é igual à razão de 8/3 é montar, na verdade, uma proporção.
em que um capital está para o outro, assim como 8 está para 3. Tudo bem? Olhe bem essa expressão, porque esse já é um pedaço do exercício que nem todo mundo traduz muito bem, tá ok? Então, falou que certas quantias estão numa determinada razão, você monta a razão das suas incógnitas e iguala com a razão que ele deu no enunciado. Agora, observe que essa equação não é o suficiente para resolver o exercício. Se eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de duas equações para resolver esse problema. Então, o número de incógnitas já está te dizendo, na verdade, quantas equações você tem que montar. Se eu tenho duas incógnitas, terei que montar duas equações, senão não vai dar para resolver. Aonde é que vai estar a outra equação desse exercício? Olha o enunciado. O maior desses capitais excede o menor em R$25.000. Preste bem atenção nessa frase, que é outra frase que o pessoal tem uma certa dificuldade em traduzir. Ele está dizendo que o maior capital excede o menor em R$25.000. Bom, o que isso quer dizer? O que o aluno tem que pensar na hora de traduzir essa frase, primeiro, é o que ela está dizendo realmente. Ela está dizendo que o maior capital é R$25.000 a mais do que o menor capital. Exceder significa dizer o quanto a mais uma das incógnitas representa em relação à outra. Então, se uma delas é o maior capital, logicamente, esse maior capital equivale 25.000 a mais do que o menor capital. Então, primeiro eu vou escrever uma frase que é para você entender como é que está meu processo para traduzir o exercício. Eu vou escrever que essa frase do enunciado é o mesmo que essa frase. O maior capital é 25.000 a mais que o menor capital. Percebe? Essa frase vai estar na sua cabeça como sendo uma interpretação do que ele quis dizer no texto, quando ele falou que o maior capital excedia em 25.000 o menor capital. Aí na hora que você transforma aquele enunciado nessa frase, agora eu vou transformar essa frase numa equação. O maior capital era o x. Então a frase começa assim, ó. O maior capital. Esse é o x. Então coloca na sua equação, ó, o x. Essa palavrinha é, esse verbo é, na verdade é como se transformasse no igual da sua equação. Então isso aqui, ó, essa parte aqui é o igual. A palavra é, que você pode às vezes imaginar ou até ler no texto em alguns casos, se transforma na igualdade. Então a equação é assim, x é igual 25.000 a mais do que o menor capital. Então, como aqui já está o igual, o que sobrou na frase já está do outro lado da equação agora. E esse 25.000 a mais que o menor capital, é só você lembrar que o menor capital é o que eu chamei de y. O menor capital é o y. 25.000 a mais que o y é isso aqui, ó. 25.000 mais o y. Essa é a sua segunda equação. O maior capital é 25.000 a mais que o menor capital. Então, leia com bastante cuidado essa frase que eu escrevi em cima e tente entender por que essa frase está traduzida nessa equação aqui embaixo. Tudo bem? Estou tentando fazer bem passo a passo para que você perceba esse processo de interpretação, porque uma das reclamações históricas que os alunos têm na prova de matemática é que ele sabe resolver a equação, só que ele não sabe montá-la, porque a montagem depende de interpretação do texto e a transformação do texto em equações. Se alguém apresentasse as equações já prontas, o aluno até daria conta de resolver depois. O problema é chegar até as equações. Então, no meu exemplo, aqui está o meu sistema, ó. Aqui está o meu sistema. E aí, quando eu for resolver esse sisteminha, deixa eu resolver aqui do outro lado, ó. Quando eu for resolver esse sistema, eu vou pegar essa primeira equação, ó, e vou multiplicar cruzado. Vamos lembrar, inclusive, da aula de proporções da semana passada. A propriedade fundamental dessa igualdade de frações é a multiplicação em x, multiplicação cruzada. Ficaria 3x
é igual a 8y. 3x é igual a 8y. E a outra equação? A outra equação eu vou deixar assim mesmo, já está boa. Porque o x já está isolado na equação, já está bom desse jeito. Então vamos deixar assim, ó, x é igual a 25.000 mais o y. Aí a sua tarefa é resolver o sistema. A resolução de um sistema tem vários métodos. Mas um dos métodos mais intuitivos para o aluno costuma ser o método da substituição. Esse método se baseia na ideia de você pegar esse x que está na equação de cima e trocar esse x por essa expressão que está aqui embaixo. Ó. Quem que é o x na segunda equação? O x é 25.000 mais y. Coloca isso então na outra equação. No lugar do x, você vai colocar 25.000 mais y. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou substituir a segunda equação na primeira equação. Então onde está o x lá em cima, vou trocar o x, entre parênteses inclusive, por 25.000 mais y. 25.000 mais y. Do outro lado é igual a 8y. Aí você faz aqui a distributiva, ó. 3 vezes 25.000 dá 75.000. 3 vezes y vai dar 3y. Isso é igual a 8y. Passa esse 3y subtraindo para o outro lado, 8y menos 3y vai dar 5y. Vai ficar 5y é igual a 75.000. E resolvendo esse y, 75 dividido por 5, vai dar 15, né? Então o y dá 15.000. E o x? O x era 25.000 a mais do que o y. Se o y deu 15.000, coloca 25.000 a mais. 15.000 mais 25.000 vai bater em 40.000. Então o x no final vai dar 40.000. Você vai em alguma das equações pegar o valor do y que você calculou primeiro e vai jogar esse y em uma dessas duas relações e vai achar o x depois. No final, aqui nós temos os dois valores, ó. O x e o y estão calculados. A pergunta não era quanto valia cada capital, ele perguntava no final a soma deles. E essa soma deles vai dar 55.000. A pergunta do texto no final é quanto valia a soma desses dois capitais que eram desconhecidos. Eu calculei cada um, deu 15.000 e 40.000, a soma deles dá 55.000. Então este é um exemplo bastante importante já, de exercício que envolve essa interpretação do texto e transformação em equações, só que dessa vez foram duas equações num sistema que a gente teve que montar. Ok? Uma questão fundamental para a prova do Enem. Dê uma olhadinha, por favor, pessoal, para ver se tem alguma dúvida nessa questão aí, alguma perguntinha, alguma coisa interessante aí sobre ela. Tem um delay? Ele me pediu para você transformar a frase na equação novamente. A frase é equação novamente, quer dizer, a frase aqui veio da interpretação do texto, tá? Então o texto falava, o maior capital excede o menor em 25.000 reais. Esse excede significa dizer que o maior capital seria 25.000 a mais do que o menor capital. Então, daquele trecho do enunciado, eu estou transformando aquela frase do texto aquela frase do texto, eu estou transformando nessa frase que é o meu entendimento sobre aquela frase do enunciado.
quando ele fala que alguma coisa excede outra em 25 mil, significa que a primeira delas é 25 mil a mais do que a segunda, ok? Então, isso, pessoal, você não vai escrever na sua resolução essa frase, você vai ter que pensar nessa frase como uma tradução da frase do texto. Eu escrevi aqui para vocês verem a interpretação que eu estou fazendo, mas no fundo é um processo mental. Aí quando eu chego nessa frase, essa frase é mais próxima da equação que eu vou montar do que aquela frase do enunciado. Então olha para essa frase e olha para a minha equação. A frase começou com o maior capital. O maior capital, para mim, era o X. Eu inventei os nomes lá no começo. Então, o maior capital é o X. A palavra é, que aparece nessas frases, vai se transformar no igual. Então, essa palavra é vira o igual. Sempre. Do outro lado fica 25 mil a mais que o menor capital. O menor capital era o Y no meu enunciado. Então, dizer que é 25 mil a mais que o Y é isso aqui, ó, 25 mil mais o Y. Então, de novo, o maior capital é 25 mil a mais que o menor capital. Maior capital é 25 mil a mais que o menor capital. Então, esse processo, pessoal, ele realmente tem que ser treinado, não é tão fácil, às vezes, pegar todas as ideias de primeira, mas como é uma questão muitíssimo importante, não só para o Enem, mas para os outros vestibulares também, é algo que tem lá na lista para vocês treinarem, tentando fazer esse processo com bastante calma, com bastante paciência, porque o que tem de mais importante nessa questão é essa interpretação. A resolução do sistema não é o problema é chegar nas equações. Então é isso que você quer treinar nesse momento e é isso que a lista vai tentar te proporcionar, essa possibilidade de treinar essas interpretações, tá ok? Bom, vamos para mais uma questãozinha aqui, pessoal, para a gente ter mais oportunidade de treinar um pouco sobre isso. A próxima questão é do Enem PPL. Vamos aqui para o quadro agora da nossa tela, né? Para poder ler um pouquinho dessa outra questão Enem PPL. Essa aí, então, vai falar de um outro tipo de problema. Não é igualzinho a outra questão, mas também vai acabar caindo em equações para a gente interpretar, para a gente ler. Então, vamos comigo aqui, ó. Questão 3, da lista que você já deve ter recebido, né? Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões vai dar um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, ele, o participante, vai ter que pagar R$10 para a barraca. Quando ele acerta, cada vez que ele acerta, ele ganha 20. Cada vez que ele erra, ele paga 10 de volta para a barraca. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Ou seja, se esse cara só ficar acertando, ele vai só ganhando da barraca. Se ele só ficar errando, ele vai ficar pagando dinheiro para a barraca. Mas ele não paga uma entrada para começar a participar do jogo. Ele já pode participar direto. Aí ele vai dizer que um participante deu 80 tiros e ao final recebeu R$100. 80 tiros e recebeu 100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? E apesar desse tipo de questão às vezes poder ser resolvida até por tentativa e erro em alguns casos, a nossa intenção aqui é pensar num jeito de transformar esse problema em equações que te conduzam para a resposta final. Em vez de tentar arrumar métodos alternativos de resolução, vamos pensar no método mais tradicional, que é o mais seguro. Qual seria um jeito de equacionar esse exercício para chegar na resposta que ele quer? E aí você percebe que a pergunta é quantas vezes ele acertou. Então, naturalmente, isso parece ser uma das incógnitas que você vai ter que usar, né? O número de vezes que ele acertou o alvo vai ser chamado, por exemplo, de X. É o número de acertos. Só que além dos acertos, tem os erros também. O número de erros também é uma coisa desconhecida. Você não sabe nem quantas vezes ele acertou, nem quantas vezes ele errou. Então, esse número de acertos eu vou chamar de X. E o número de erros eu vou chamar de Y. Então, vamos aqui no quadro, ó. Vamos aqui no quadro para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vou tratar esse problema como se fosse um problema de duas incógnitas, onde o número de acertos
eu vou chamar de x e o número de erros eu vou chamar de y. Ou você pode chamar de letra A incógnita dos acertos, e a letra E vai representar os erros. Enfim, você inventa o nome que você achar melhor, anota esses nomes no começo para que você mesmo não se confunda com os significados depois. E vamos para as equações agora. Ó. Eu tenho duas incógnitas, número de acertos, número de erros. Se eu tenho duas incógnitas, tenho que montar duas equações. Para montar essas duas equações, eu vou pensar primeiro na informação de quantos tiros, quantas tentativas ele fez no total. Diz o enunciado que esse participante deu 80 tiros. Desses 80 tiros, alguns ele acertou, outros ele errou. Se eu somar a quantidade de acertos que ele teve com a quantidade de erros que ele teve, vai ter que dar o total de tiros que ele deu. Porque qualquer tiro vai estar numa dessas duas categorias, tá claro? Ou ele vai ter acertado aquele tiro, ou vai ter errado. Se eu somar a quantidade total de acertos com a quantidade de erros, o total dessas duas quantidades juntas tem que ser igual ao total de tiros que ele deu no começo. Então aqui está a primeira equação. Número de acertos mais o número de erros tem que dar 80. Isso está dizendo sobre as tentativas que ele fez. Acertos mais erros tem que dar o total de tentativas que ele fez. Pois bem, agora você vai ter que olhar para outra parte da informação do enunciado para tentar montar uma segunda equação. Geralmente, essa segunda parte costuma ser um pouco mais difícil para o aluno do que essa equação que eu já montei. Dá uma lida no enunciado. Ó. No final, ele recebeu R$100. Bom, ele perde dinheiro quando ele erra, ele ganha dinheiro quando ele acerta. O saldo entre tudo que ele ganhou nos acertos que ele teve, menos tudo que ele perdeu quando ele errou, vai dar no final R$100 positivos para ele. Ele ganhou R$100 no final de tudo isso. Como é que eu vou traduzir essa segunda equação? Eu vou pensar que os ganhos menos as perdas tem que dar um saldo final para ele de R$100. De novo, ó, a segunda equação vem dessa ideia. Os ganhos menos as perdas vai ter que dar R$100. Quais são os ganhos que ele teve? O enunciado diz que cada vez que ele acerta, ele ganha R$20. Mas ele não acertou só um tiro e ganhou só R$20. Ele acertou vários tiros. Ele acertou X tiros nesse exercício. E aí, se cada tiro acertado dá para ele R$20, o total que ele ganhou inicialmente com esses acertos seria o número de acertos que ele teve vezes R$20 que ele ganhou com cada acerto. Número de acertos vezes a quantia que ele recebe com cada acerto. Então, o ganho que ele teve inicialmente foi esse, ó, x vezes 20. X vezes 20. Agora, e as perdas que ele teve, né? Porque se ele tivesse só acertado, ele ganharia isso e ficaria por isso mesmo. Mas ele teve perdas, porque ele teve erros que ele cometeu nessas tentativas. Quais são as perdas que ele teve? Ele errou Y vezes, ele errou Y tiros. Cada tiro que ele errou, ele perdeu R$10. Então, qual foi a perda que ele teve? Ele vai ter uma perda total, que seria o número de tiros errados que ele teve, vezes R$10 que ele perde com cada tiro desses. A perda é essa, número de tiros errados, vezes R$10 que ele perde em cada tiro. Como isso é uma perda que ele vai ter, você coloca assim, ó, menos esse tanto que ele vai perder agora. Número de tiros errados vezes R$10 de cada tiro errado. Então, essa primeira multiplicação é o total que ele teria ganho inicialmente. Número de tiros corretos vezes R$20 que ele ganha em cada um. Menos o que ele vai perder agora. O que ele perde é o número de tiros errados vezes R$10 que ele perde em cada tiro desses. Esse saldo do que ele ganhou menos o tanto que ele perdeu vai dar ele um resultado final de R$100. É o saldo que ele teve nessa brincadeira aí, nesse jogo. R$100. Essa segunda equação é a equação mais complicadinha do exercício. Mas trabalhe com essa ideia de pensar em tudo que ele ganhou primeiro, menos o tanto que ele perdeu, dando igual ao saldo que ele teve ao final da brincadeira. Agora eu vou resolver esse sistema.
E apesar de você poder resolvê-lo também pelo método de substituição, que eu acabei de comentar na questão anterior, você pode isolar uma incógnita numa equação e substituir dentro da outra, eu vou mostrar neste exemplo o método da adição, que é um outro método de resolução de sistemas. Nenhum desses métodos é obrigatório em alguma questão. Você sempre pode escolher qual método você quer usar em cada exercício de sistemas. Mas só para vocês conhecerem ou relembrarem, eu vou fazer esse sistema através do método da adição. Como é que funciona isso? Ó? Eu vou pegar essa segunda equação e vou dividir toda essa equação por 10, só para dar uma simplificada na equação primeiro. Estão vendo? Ó, dá para cortar um zero de cada um desses termos, então eu vou fazer como se fosse dividindo todo mundo por 10. A primeira equação eu não vou mexer, a primeira equação continua como estava. X mais y é 80. A segunda equação, dividindo isso aqui por 10, vai virar 2x. Dividindo isso aqui por 10, vai virar y apenas. Dividindo do outro lado por 10, vai dar 10. Pronto, esse é o seu sisteminha. Neste sisteminha aí, quando você for resolver, eu vou optar pelo método da adição. O método da adição é você tentar visualizar se existe uma chance de você cancelar alguma incógnita através da soma de uma equação com a outra. Neste exemplo, basta somar as equações que você já cancelaria o y, porque aqui está mais y, aqui está menos y. Então aqui nesse caso é só somar as equações. Mas depois a gente vai discutir exemplos em que você não consegue somar direto. Às vezes tem que multiplicar uma equação por algum número antes de fazer essa soma para realmente cancelar alguma incógnita. No meu caso, é só somar direto. Aliás, né, primeiro eu simplifiquei por 10, ó. E por ter simplificado por 10 é que eu pude depois somar as equações. Somando as duas, vai ficar x mais 2x dá 3x. Y com menos y cancela. E do outro lado, 80 mais 10 dá 90. 3x é igual a 90, passo o 3 dividindo, o x vai dar 30. Esse x igual a 30, pessoal, esse x igual a 30, olha o que significa pra gente lá em cima. Ó. O x representa o número de acertos. 30 acertos. Se o x é um número de acertos, ele já responde a nossa pergunta. Volta aqui, ó. Quantas vezes esse participante acertou o alvo? Eu nem precisei calcular outra incógnita, né? Só de ter encontrado o x, que deu 30, eu já posso responder que esse cara teve 30 acertos. E posso pensar que se ele perguntasse os erros, era só lembrar que a gente tinha no começo 80 tiros que foram dados, e se ele acertou 30, sobraram 50 erros. 30 acertos, 50 erros. Seria se a pergunta fosse os erros também. Então é isso, gabarito dessa questão 2, aliás, eu coloquei 2, né, mas na verdade é a questão 3, né? Na questão 3 o gabarito vai ser a letra A, 30 acertos. Anotem direitinho essa questão, dê um print aí na tela. É uma questão importante, eu até diria que é uma questão um pouquinho mais simples do que a anterior que nós resolvemos, mas também baseada num sistema de equações. Letra A, ok? O gabarito dessa questãozinha aí. Vocês vão perceber, inclusive, que no material de vocês tem outros exemplos bem similares a esse para você treinar, porque esse tipo de questão não é só você pensar que entendeu a interpretação através desse exemplo que eu estou resolvendo. Você tem que atravessar esse caminho sozinho também. Pegar uma questão e resolvê-la do começo até o fim, com base nas suas interpretações, no seu equacionamento e depois na sua escolha de qual método você vai usar para resolver o sistema. Toda essa travessia tem que ser feita sozinho também em algum momento. Então você está vendo aqui alguns exemplos para usar como referência para tentar depois resolver você mesmo as questões da lista. Deixa eu aproveitar e mostrar mais uma aqui, pessoal. Questão 5 da prova da Unesp, mais um exemplo para a gente discutir aqui juntos.
Unesp 2001, né? Já se vão aí quase 20 anos essa questão aí, na verdade. Em uma sala havia um certo número de jovens. Quando Paulo chegou, o número de rapazes presentes na sala ficou o triplo do número de garotas. Ou seja, tinha uma certa situação de rapazes e garotas, e aí chegou Paulo. Quando chegou o Paulo é que aconteceu isso. O número de rapazes ficou o triplo do número de garotas. Se ao invés de Paulo tivesse entrado na sala a Alice, ou seja, agora esquece a história do Paulo, finge que ele não entrou na sala, agora pensa que quem está entrando na sala é a Alice. Se fosse a Alice que entrasse, aí o número de garotas ficaria a metade do número de rapazes. Qual é o número de jovens que estavam inicialmente na sala, antes do Paulo chegar? Ou seja, ele está criando situações hipotéticas. Ah, se o Paulo entrar na sala, se a Alice chegar, mas a pergunta final se refere à situação inicial do exercício antes de qualquer um desses cenários acontecer. Qual era o total de jovens que havia inicialmente na sala, antes da situação do Paulo chegar à sala? Bom, nessa questão, naturalmente, você vai perceber que tem duas coisas que você pode usar como incógnitas. Tem o número de rapazes e o número de garotas. Então, mais uma vez, a gente vai pensar em incógnitas para esse exercício. E até para se aproximar um pouco da interpretação de que cada incógnita vai significar, em vez de chamar de x e y dessa vez, eu vou optar por chamar de R o número de rapazes e G o número de garotas. Essas serão as minhas incógnitas nessa questão, ok? Número de rapazes vai ser o R, número de garotas vai ser o G. Então vamos aqui para o quadro para começar a equacionar este exercício. Questão 5. Questão 5. Número de rapazes. Eu vou chamar de R. Número de garotas. Eu vou chamar de G. Novamente, né? Você pode chamar de X e Y se achar melhor, mas aqui eu vou chamar de R e G para aproximar o significado das incógnitas dos próprios nomes delas, rapazes e garotas. Agora vamos tentar transformar cada informação do exercício numa equação. A primeira informação é que se chegar o Paulo a essa sala, depois que ele chegar, o número de rapazes vai ser o triplo do número de garotas. Preste atenção nessa frase. Quando o Paulo chega à sala, o número de rapazes que inicialmente era R passa a ter o acréscimo do próprio Paulo que chegou à sala e vai passar a ser uma nova quantidade de rapazes, R mais 1. Aqui, ó, R mais 1. Aí ele diz que essa nova quantidade de rapazes ficou o triplo do número de garotas. Esse ficou, pessoal, é um outro verbo que também vai significar a igualdade. Nós vimos alguns exemplos na aula de hoje onde a palavra é, ou o verbo é, representava a igualdade. Aqui vai ter uma outra palavra aparecendo com esse significado. Quando ele fala que o número de rapazes, depois que o Paulo chegou, ficou o triplo do número de garotas, esse ficou também é um verbo que vai significar igualdade. Então eu troco esse ficou pelo igual. Depois que o Paulo chegou, o número de rapazes agora é igual ao triplo do número de garotas. Triplo de alguma coisa é o mesmo que 3 vezes essa alguma coisa. Então triplo de garotas significa 3 vezes o número de garotas. Pronto. Depois que o Paulo se acrescentou ao grupo de rapazes, essa nova quantidade de rapazes é igual ao triplo do número de garotas. Essa é a primeira equação. Agora, olha o resto da frase. Aliás, o resto do enunciado. Se ao invés de Paulo tivesse chegado a Alice, então agora é o seguinte, retira o Paulo de novo desse exercício. E agora pensa na Alice chegando na sala. Então a quantidade de rapazes vai voltar a ser a quantidade original. E a quantidade de garotas é que vai ser aumentada em 1 unidade com a chegada da Alice. Então, se chegasse a Alice, aí o número de garotas é que ficaria a metade do número de rapazes. Então aqui, ó,
se em vez do Paulo chegasse a Alice, na Alice você vai ter agora uma garota a mais. Então o número de garotas agora é G mais 1. De acordo com o enunciado, esse número de garotas agora ficou. Esse ficou é a igualdade. O número de garotas é igual a metade do número de rapazes. O que significa metade de alguma coisa? É essa coisa dividida por 2. Então, o que significa metade do número de rapazes? É o número de rapazes dividido por 2. Número de rapazes por 2. Então, leia a equação e vai ouvindo a frase. Quando chega a Alice, o número de garotas, que agora é G mais 1, ficou, ou seja, é igual a metade do número de rapazes, ou seja, o número de rapazes dividido por 2. Essa igualdade é que está traduzindo a frase do exercício. Então, novamente, a principal ideia do exercício era essa tradução do que está escrito no texto através de uma equação. Quando eu monto essas duas equações, agora a resolução desse sistema vai me conduzir para as incógnitas que eu queria. Eu posso passar esse 2 multiplicando nessa equação. E aí, quando eu passar esse 2 multiplicando, a primeira equação eu vou deixar como está. E vou fazer isso, ó. Vou passar esse 2 multiplicando para o outro lado. Vai ficar 2G mais 2. 2G mais 2. Do outro lado é igual a R. Se esse R é igual a 2G mais 2, então o R de cima também pode ser trocado por 2G mais 2. Eu vou substituir a segunda equação dentro da primeira. Então esse R que você está vendo aqui, ó, esse R vai ser substituído dentro dessa outra equação. Aqui, ó, substituindo a segunda equação na primeira, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, 2G mais 2. Esse R, ó, está sendo trocado por 2G mais 2, por causa da segunda equação, mais esse 1, que já estava na primeira equação, é igual a 3G, que está do outro lado. Passe esse 2G, passa subtraindo para o outro lado, 3G menos 2G vai dar 1G. E 2 mais 1 aqui vai dar 3. O número de garotas é igual a 3. E se o número de garotas é igual a 3, eu posso voltar em qualquer uma das equações para achar o número de rapazes. Olha a primeira equação, R mais 1 era igual a 3 vezes o G. Na primeira equação, o número de rapazes mais 1 é igual a 3 vezes o G. Como o G deu 3, já posso colocar o valor do G que eu encontrei. Vai ficar 9 menos 1, o número de rapazes vai dar 8. Portanto, no final de tudo isso, eu descubro que na situação inicial do exercício você tinha 3 garotas, 8 rapazes. A pergunta era qual é o total de jovens. Então, o total de jovens significa a soma da quantidade de homens e mulheres que tinha no começo. 3 garotas e 8 rapazes vai dar um total de 11 jovens na situação inicial desse exercício. A situação inicial, como ele disse, era antes, inclusive, do Paulo chegar. Então, era a quantidade R e G que eu tinha no começo. Total, 11. Quando você lê nas alternativas, isso aí, ó, esse 11 vai estar na letra A. O gabarito dessa questão é a letra A. Ok? Vou dar um tempinho para vocês darem uma lida aí nessa resolução. Ou na questão anterior também, ver quais são as observações que vocês tenham sobre estes exercícios. Aproveitar, a Flávia te perguntar na questão anterior. Pois não. Se podia fazer regra de 3, ela perguntou isso logo no início. Na questão anterior, vamos lá. A regra de 3 que você teria que montar nessa questão teria que ser uma regra meio cuidadosa, né? Cada vez que você tem algum erro, você vai perdendo 10 pontos e vai ganhando 20 para cada acerto. Então, se você fosse tentar montar uma regrinha de 3, tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o que você pode fazer como se fosse uma regra de 3 é o seguinte:
qual seria a pontuação máxima que ele teria se só tivesse acertado, por exemplo? Só acertou. Aí você chega na pontuação máxima que ele teria, como se fosse o total de dinheiro que ele ganharia. Aí desse total de dinheiro que ele ganharia, se tivesse acertado todos os tiros, você compara com o tanto que ele acabou ganhando no final e você descobre que desse total que ele deveria ganhar para o que ele de fato ganhou, essa diferença está ligada à perda que ele teve. Então você pode avaliar quanto ele acabou perdendo nesse processo para tentar descobrir, por regra de 3, quantos erros ele teve, ou o contrário, né, para descobrir quantos acertos ele teve. Ou seja, é possível ter caminhos por regra de 3, mas eu acho que para a maioria das pessoas, quando fosse resolver esse tipo de questão, o caminho mais apropriado deveria ser o do sisteminha. Porque não daria certo, por exemplo, você falar que para cada um acerto ele ganha 20, então para X acertos ele vai ganhar 100. Porque os R$100 não é o que ele ganhou só pelos acertos, é o saldo que ele teve dos acertos menos os erros. Então o que eu estou sugerindo é que existem caminhos para fazer corretamente a questão por regra de 3. Então existem mesmo, talvez você achou um caminho realmente por regra de 3, mas eu não acho que seja o mais recomendável para quem está começando a abordar esse tipo de questão. Ou seja, qual é o caminho mais tradicional? É o caminho do sisteminha. Realmente não é a única forma, tá? Então sua pergunta é, existem mesmo caminhos por proporções, mas não é um caminho muito fácil do aluno captar corretamente, então eu acho melhor para o aluno aprender primeiro o método da resolução do sistema, para depois pensar em soluções alternativas, tá ok? Bom, para completar, pessoal, nossa aula de hoje, nosso tempinho está meio apertado, mas vamos tentar mesmo assim fazer, que é essa questão número 8, Olimpíada Brasileira de Matemática. É uma questão que, apesar de ser de Olimpíada, ela traz um nível acessível para a maioria dos alunos, mas também não quer dizer que vai ser uma questão facílima. Por outro lado, ela traz um contexto que já foi cobrado em vestibulares também. Pode, inclusive, aparecer na prova do Enem. É assim, ó. Um grupo de amigos acabou de comer uma pizza. Ok? Acabou de comer uma pizza. Se cada um der R$8, faltarão R$2,50 para pagar a pizza. Ou seja, acaba de comer a pizza, eles começam a juntar aí o dinheiro para pagar, ou mesmo na hora que chegou o entregador, e eles vão lá falar assim, olha, junta aí R$8 de cada um. Se cada um der R$8, o total que eles vão arrecadar acaba ainda deixando faltar R$2,50 para pagar a pizza. Não é o suficiente, então, para a pizza. Por outro lado, se cada um der R$9, se aumentar a contribuição de cada um, aí fica sobrando R$3,50 para pagar a pizza. Com R$8 de cada um, fica faltando R$2,50 para pagar a pizza. Se passar a arrecadação para R$9 de cada um, aí o total arrecadado já passa do valor da pizza, fica sobrando R$3,50. Pergunta é, qual era o preço da pizza? Qual era o preço da pizza? Essa questão talvez tenha como uma das suas dificuldades o fato de que, na minha opinião, o ideal é que o aluno pensasse que não tem só essa incógnita que ele está te perguntando, não é a única incógnita que tem no exercício. Ou seja, o preço da pizza realmente é desconhecido, então é uma incógnita. Mas olha bem para o texto, tem uma outra informação que ele também não está te dando nessa questão. Tem uma outra incógnita nesse exercício. Olha o texto, ele só fala que tinha um grupo de amigos, mas ele não conta para você quantos amigos eram. Então, além do preço da pizza, que você não conhece, o número de amigos também é desconhecido. Então, nessa questão, eu vou criar duas incógnitas para resolver esse exercício. Eu vou inventar uma incógnita para o preço da pizza, mas vou inventar uma incógnita também para o número de amigos, tentando montar um sistema através dessas incógnitas. Então, vou fazer aqui bem rapidinho, ó, para não estourar muito tempo aí de vocês. Vamos fazer aqui esse exemplo. Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Preço da pizza, eu vou chamar de P. E o número de amigos, eu vou chamar de N. Preço da pizza é o P e o número de amigos é o N. Se eu estou criando duas incógnitas, estou pensando em duas equações para resolver esse sistema. Cada uma das equações vai sair de uma certa informação que está no texto. A primeira situação é que se cada amigo desse R$8, faltaria R$2,50 para pagar a pizza. Faltaria R$2,50.
Como é que eu traduzo isso numa equação? Eu vou pensar assim, ó. R$8 não é o total arrecadado. R$8 é o que cada amigo está contribuindo. Se eu tenho N amigos, olha só, se eu tenho N amigos e cada um estiver dando R$8, o total arrecadado vai ser o número de amigos vezes R$8 que cada um contribuiu. Vai ser isso aqui, ó, número de amigos vezes 8. Isso é o total arrecadado pelos amigos, se cada um der R$8. Essa arrecadação não é igual ao valor da pizza. Porque se fosse igualzinho o valor da pizza, não teria sobrado nem faltado dinheiro. Eles pagariam a pizza e acabaria. Mas, na verdade, quando eles fazem essa arrecadação, o total arrecadado não bate com o valor da pizza. Na primeira situação, fica faltando R$2,50. O que significa faltar R$2,50? Significa que essa arrecadação que eles fizeram primeiro juntou uma quantia que é de R$2,50 a menos do que o valor da pizza. Ficou faltando dinheiro para pagar a pizza, então eles arrecadaram menos do que custava a pizza. Então você vai escrever assim, ó, a arrecadação desses amigos na situação inicial é R$2,50 a menos do que o preço da pizza. A arrecadação deles é igual a R$2,50 a menos do que custava a pizza. Então, em vez de conseguir arrecadar o preço da pizza, eles arrecadaram o preço da pizza menos R$2,50. Ficou faltando, né, para pagar a pizza realmente. E na nova arrecadação? Na nova arrecadação, esses mesmos amigos passam a contribuir com R$9 cada um. Então, eu teria número de amigos vezes R$9 de cada um agora. E, de novo, essa arrecadação também não é igual ao valor da pizza, porque na segunda situação fica sobrando dinheiro em relação ao preço da pizza. Olha ali, ó, na nova situação, eles juntam R$3,50 a mais do que custava a pizza. Essa sobra significa que eles acabaram juntando agora mais dinheiro do que era realmente o preço da pizza. Então, como é que eu traduzo essa nova equação? Eu vou dizer que a nova arrecadação deles é igual a R$3,50 a mais do que custava a pizza. Ou seja, o preço da pizza mais R$3,50. E deixa eu até me antecipar aqui, ó. Essa forma de resolver exercício não é a única forma de fazer o sistema. Inclusive, dependendo do raciocínio que o aluno fizer, talvez ele já consiga juntar essas duas equações em uma só, dependendo do caminho que ele seguir. Mas eu estou dizendo que talvez o método mais apropriado seria criar essas duas incógnitas, trabalhar com a arrecadação que eles teriam em cada caso e traduzir que quando ficou faltando R$2,50, significa que a arrecadação foi igual a R$2,50 a menos do que o preço da pizza. E na outra arrecadação que ficou sobrando R$3,50, significa que essa nova arrecadação é igual a R$3,50 a mais do que custava a pizza. Neste novo sisteminha, eu vou ter condições agora de resolver o exercício. E uma das formas de resolver, agora, diferente inclusive do que fizemos nas outras questões, é que você pode perceber que dá para isolar a letra P se eu passar o 2,50 para o outro lado somando. Aqui também dá para isolar a letra P se eu passar o 3,50 subtraindo. Então minha nova estratégia é a seguinte: isola o P numa equação, isola o P na outra, depois iguala essas expressões no final. Então essa vai ser a nova sugestão de resolução. 8n mais 2,50 é o P. Na outra equação, 9n menos 3,50 é o P. Deixei o P sozinho nas duas equações, e se a letra P é essa expressão, e se a letra P também é essa expressão, então essas duas expressões têm que ser iguais. Eu posso terminar igualando uma equação com a outra, igualando as duas. E aí nós já vamos terminar então essa questão. Igualando. Vamos começar com essa expressão aqui de baixo, ó. 9n menos 3,50 vai ser igual a 8n mais 2,50. E mais uma vez, pessoal, estou dando uma sugestão de resolução
para a gente conhecer um outro método. Isola uma incógnita nas duas e iguala as expressões no final. Mas pode ser por substituição normal, pode ser por adição, se você quiser. Qualquer outro método continuaria disponível. Resolvendo aqui, ó, passo 8n subtraindo, 9n menos 8n vai dar 1n. Passo 3,50 somando, 2,50 mais 3,50 dá 6. Esse n é o número de amigos. Então eram 6 amigos. Eram 6 amigos. Para o preço da pizza, eu posso voltar em qualquer uma das duas equações e colocar o valor do n. Na primeira equação é 8n mais 2,50. Na primeira equação, o preço da pizza é 8 vezes o n mais 2,50. 8 vezes 6 mais 2,50 vai dar R$ 50,50. Aí você pode pensar, né, em outros caminhos que você pode eventualmente pensar para interpretar esse texto. Não é só esse sistema que resolveria a questão, não é esse método o único disponível também para resolver o sistema. Então tudo aqui são sugestões de um possível caminho para você chegar no gabarito. A resposta final era sobre o preço da pizza. Vai custar R$ 50,50. É a alternativa C dessa questão. Alternativa C. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas era importante terminar essa questão, porque ela também vai ajudar em algumas que estão no material de vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho de sistemas ainda, talvez sistemas maiores do que esses que a gente resolveu até agora. E na outra frente, vamos falar um pouquinho mais de razões, agora aplicadas em escalas, conversão de unidades e escalas. Isso na frente B. E na frente D, mais um pouquinho de sistemas e provavelmente já vamos começar a falar de equações de segundo grau também, tá bom? Então é isso, a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês, bons estudos a todos, fiquem com Deus.